Primeiro segredo, gente, para vocês substituírem as farinhas sem glúten nos seus bolos de maneira simples. Primeiro segredo é: quando você fizer a sua substituição, vai ter alguma coisa na massa que vai modificar. E aqui a gente precisa prestar muito atenção, nesse ponto principalmente. O que pode mudar na minha massa quando eu faço uma substituição? Geralmente muda em toda vez que você faz uma substituição. O que é? Eu tenho diferentes pontos de massa quando eu faço uma substituição de farinhas. Vamos pegar a substituição da farinha de aveia? Eu vou pegar, por exemplo, uma farinha que... deixa eu ver qual farinha. Farinha de arroz. E vou trocar pela farinha de aveia. Farinha de arroz é uma farinha mais seca, tem pouca fibra, tem bastante amido, né? Mas é uma farinha seca que não traz elasticidade para a massa. Eu pego a farinha de arroz e troco por farinha de aveia, na sua totalidade. O que vai mudar no ponto da minha massa? Eu vou precisar de muito mais água para hidratar minhas farinhas, porque a farinha de aveia tem muito mais fibras, então ela demanda uma quantidade maior de líquidos. Eu preciso de mais água ou leite que você esteja usando para conseguir hidratar muito bem essa farinha. Se você usar a mesma proporção, seu resultado vai ficar seco, tá? Então eu preciso adicionar mais água. Se eu preciso adicionar mais água na minha massa, o ponto dela vai mudar. Concorda comigo? O ponto da massa vai mudar. Isso na massa crua, tá? Então eu adiciono mais água, eu mudo o ponto da minha massa. Só que aí, quando eu asso esse meu bolo, se eu fiz essa substituição na totalidade, eu vou ter prejuízo e modificação no resultado também, no ponto da massa depois de assado. O meu bolo vai ficar muito elástico, vai ficar gomoso, vai ficar mais baixinho, pesado e embatumado, porque eu fiz uma troca de uma farinha que tinha poucas fibras, não agregava elasticidade para as massas, por outra que tem muita fibra e agrega muita elasticidade para a massa. Você já fez mingau de aveia? É aquilo que vai transformar dentro da sua massa. Vai virar um mingau, né? Um puxa-puxa ali. Então, eu altero o ponto da minha massa quando eu faço essa substituição, sem considerar o que cada uma dessas farinhas está contribuindo para a massa. Ai, Gabriela, mas eu sei que as duas são de estrutura. Tá, tudo bem. Mas você tem que conhecer quais as funções secundárias de cada uma dessas farinhas. Eu sei que é a estrutura a função principal. Só que a farinha de aveia tem mais fibra e tem mais carboidratos, mais amido. Então, se eu fizer essa substituição na totalidade, trocar a farinha de arroz pela farinha de aveia, eu vou conseguir um bolo mais elástico, mais pesado, porque eu tenho mais fibras, mais elasticidade. Eu peso mais a minha massa. Tá vendo que não é você só entender a função principal? Você precisa conhecer o ponto da sua massa e entender como chegar a ele apesar das substituições. Porque o ponto muda. A quantidade de ingredientes dentro da sua receita pode mudar. Os tipos de ingredientes também. Por exemplo, estou fazendo esse pastel. Aqui eu tenho um ponto de massa, com esse mix de farinhas que eu usei para fazer esse pastel. Se eu vou fazer um pão de forma, eu tenho outro ponto de massa. Então, vocês têm que considerar, ontem nós falamos muito sobre isso na live. Você precisa considerar o resultado. Qual é o resultado de uma massa de pastel? É uma massa que eu consigo modelar, eu consigo abrir com o rolo para poder montar o pastelzinho. Depois de frito, esse pastel vai ficar com a massa bem crocantezinha por fora e molezinha por dentro. E o pão de forma? Completamente diferente, não é o resultado final? Então, eu preciso entender isso para fazer a substituição certa aqui. Será que se eu colocar uma farinha de aveia, eu vou ter esse mesmo resultado? Não. Qualquer modificação na sua receita vai também alterar o resultado final. Então, eu tenho que entender, além das farinhas, entender qual é o resultado que eu quero nessa receita.
para eu poder fazer essa substituição.